No mundo do transporte marítimo, mesmo com planejamento, erros podem acontecer, e às vezes esses erros resultam em custos muito altos. Desastres envolvendo grandes embarcações não apenas resultam em prejuízos financeiros astronômicos, mas também em impactos ambientais devastadores e mudanças nas regulamentações globais. No vídeo de hoje, vamos explorar 15 dos erros de transporte mais caros da história, desde navios encalhados até derramamentos de óleo que marcaram o setor marítimo. Vamos começar! Número 15. O Ever Given. Em março de 2021, o Ever Given, um dos maiores navios porta-contêineres do mundo, tornou-se famoso globalmente ao encalhar no Canal de Suez, uma das principais rotas comerciais do planeta. Medindo 395 metros de comprimento, o equivalente a 4 campos de futebol, e pesando mais de 224 mil toneladas, o navio transportava milhares de contêineres quando ficou preso de lado no canal. O incidente ocorreu em 23 de março, durante condições de fortes ventos e baixa visibilidade, embora outros fatores, como erro humano ou técnico, também tenham sido investigados. Ao encalhar, o Ever Given bloqueou completamente a passagem de navios pelo canal, que é responsável por cerca de 12% do comércio marítimo global. Nos dias seguintes, o impacto foi gigantesco. Cerca de 369 navios ficaram parados, carregando mercadorias avaliadas em aproximadamente 9,6 bilhões de dólares. Os esforços para desencalhar o navio envolveram uma operação massiva, incluindo dragas para remover areia e lama ao redor da proa, além do uso de 14 rebocadores que aproveitaram a maré alta para mover o navio. Finalmente, em 29 de março, após 6 dias de intenso trabalho, o Ever Given foi liberado e rebocado para o Grande Lago Amargo para inspeção. No entanto, a história não terminou aí. O governo egípcio reteve o navio e exigiu uma indenização bilionária de seus proprietários e seguradoras. Após meses de negociação, um acordo foi alcançado, e o navio pôde seguir viagem em julho de 2021. O incidente trouxe grandes repercussões para o comércio global, levando o Egito a anunciar planos de expansão do Canal de Suez, visando evitar futuros bloqueios. Este evento destacou a fragilidade das cadeias de suprimentos globais e a importância de rotas marítimas estratégicas. Número 14. O MV Rena. O desastre do MV Rena é lembrado como o pior desastre ambiental marítimo da Nova Zelândia. Este navio porta-contêineres, com capacidade para mais de 3.000 unidades equivalentes a contêineres de 6 metros, era propriedade da Costamare Incorporated, uma empresa grega. No dia 5 de outubro de 2011, enquanto navegava de Napier para Tauranga, na Nova Zelândia, o navio encalhou no Recife Astrolabe, na Baía de Plenty. A colisão inicial causou danos estruturais, mas o maior problema surgiu devido à carga do navio. Ele transportava mais de 1.300 contêineres, incluindo 8 com materiais perigosos, além de 1.700 toneladas de óleo combustível pesado e 200 toneladas de diesel marítimo. Poucos dias após o acidente, em 9 de outubro, uma grande mancha de óleo de mais de 5 quilômetros começou a se formar no oceano, ameaçando a vida marinha e a pesca local. A situação piorou em 10 de outubro, quando uma forte tempestade deslocou o navio no Recife, causando ainda mais danos e o vazamento de mais óleo. No dia 11, o desastre foi declarado o pior da história marítima do país, com impacto devastador no meio ambiente. A operação de resgate e contenção foi complexa e prolongada, exigindo o envolvimento de equipes especializadas para retirar a carga restante e minimizar o impacto ambiental. Além disso, contêineres caíram no mar, alguns carregando materiais perigosos, o que complicou ainda mais os esforços de limpeza. Apesar de o navio ter sido desmantelado, os danos ambientais causados pelo acidente ainda são sentidos na região. Número 13. O Costa Concórdia. O Costa Concórdia é um dos casos mais conhecidos de tragédias marítimas modernas, principalmente por sua dramaticidade e pela negligência envolvida. Este luxuoso navio de cruzeiro, com 300 metros de comprimento e capacidade para mais de 4.000 passageiros e tripulantes, era um ícone da frota da Costa Crociere. Na noite de 13 de janeiro de 2012, enquanto navegava próximo à ilha de Giglio, na costa da Itália, sob o comando do capitão Francesco Schettino, o navio colidiu com um recife de rochas submersas.
O impacto abriu um buraco de 53 metros no casco, inundando 3 compartimentos da sala de máquinas e causando falhas no sistema elétrico e de propulsão. Sem controle, o navio começou a adernar para o lado esquerdo. A situação piorou à medida que o vento forte empurrou a embarcação para águas mais rasas, onde encalhou com grande parte da estrutura submersa. Apesar de a maior parte dos passageiros ter sido resgatada, 32 pessoas perderam a vida, e o incidente gerou indignação mundial. O capitão Schettino foi acusado de abandonar o navio antes do término do resgate, um ato considerado de grave negligência. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio culposo, abandono de navio e outros crimes. A remoção do navio foi uma operação monumental. O Costa Concórdia permaneceu encalhado por mais de 2 anos antes de ser completamente desmontado em um estaleiro italiano. O incidente levou a mudanças significativas na segurança marítima, incluindo treinamento mais rigoroso para tripulações e protocolos de evacuação mais claros. Número 12. O MV Wakashio. O desastre do MV Wakashio é um dos eventos mais devastadores em termos de impacto ambiental recente. Este enorme graneleiro japonês, com 300 metros de comprimento e capacidade para mais de 200 mil toneladas, encalhou em um recife de coral nas Ilhas Maurício no dia 25 de julho de 2020. Embora o navio não tenha sofrido vazamentos imediatos, a situação mudou drasticamente no dia 6 de agosto, quando começou a vazar óleo combustível no oceano. No total, cerca de 1.000 toneladas de óleo foram derramadas, causando danos irreparáveis à biodiversidade marinha e afetando diretamente as comunidades locais que dependem da pesca e do turismo. O desastre foi agravado no dia 15 de agosto, quando o navio se partiu ao meio, liberando mais resíduos e tornando a limpeza ainda mais difícil. Investigações posteriores revelaram que a tripulação havia se aproximado da costa para buscar sinal de internet, uma ação negligente que contribuiu diretamente para o acidente. A resposta global ao desastre foi rápida, com vários países oferecendo ajuda para conter o vazamento e minimizar os impactos ambientais. O caso do MV Wakashio levantou debates sobre práticas seguras de navegação, especialmente em áreas ambientalmente sensíveis. Ele também serviu como um alerta para a importância de políticas marítimas mais rigorosas em relação ao transporte de combustíveis e outros materiais perigosos. Número 11. O Mall Comfort. O Mall Comfort era um navio porta-contêineres classificado como Post-Panamax, ou seja, grande demais para atravessar o Canal do Panamá. Com um comprimento impressionante de 317 metros, uma largura de 45 metros e capacidade para transportar mais de 4.300 contêineres, o navio era uma verdadeira potência no transporte marítimo. Porém, em 17 de junho de 2013, enquanto navegava pelo Golfo de Aden, a embarcação sofreu uma das falhas estruturais mais catastróficas da história naval moderna. Sob condições climáticas adversas, o Mall Comfort desenvolveu uma rachadura no meio do casco, que rapidamente evoluiu para uma quebra completa. A embarcação partiu-se em 2 seções distintas, deixando tanto a popa quanto a proa à deriva em direções opostas. A tripulação de 26 pessoas conseguiu abandonar o navio com segurança, sendo resgatada por outros navios mercantes que estavam próximos. Apesar de o casco ter se partido, ambas as partes do navio permaneceram flutuando inicialmente, o que deu esperança de que pelo menos parte da carga pudesse ser salva. Empresas especializadas foram contratadas para rebocar as 2 seções à segurança, mas as operações enfrentaram contratempos significativos. A seção de popa foi a primeira a sucumbir, afundando em águas profundas no dia 27 de junho. A seção de proa, por sua vez, pegou fogo durante as operações de resgate e, eventualmente, afundou em 10 de julho. O desastre levantou muitas questões sobre a segurança de grandes navios porta-contêineres e os limites do design estrutural. O caso do Mall Comfort destacou a necessidade de revisar padrões de construção para embarcações dessa magnitude, especialmente aquelas que enfrentam condições severas em rotas marítimas desafiadoras. As perdas foram estimadas entre 300 e 400 milhões de dólares, abrangendo tanto os custos do navio quanto os danos causados pela perda de carga. Número 10. O MV Maersk Honam. O MV Maersk Honam, operado pela gigante dinamarquesa Maersk Line, enfrentou um dos incêndios mais devastadores já registrados em um navio porta-contêineres.
com mais de 350 metros de comprimento e capacidade para transportar cerca de 15 mil unidades equivalentes a contêineres de 6 metros, o navio era considerado uma obra-prima da engenharia marítima. Em 6 de março de 2018, enquanto navegava no Mar da Arábia, cerca de 900 milhas náuticas a sudeste de Salalah, em Omã, um incêndio catastrófico começou em um dos porões de carga. Apesar das tentativas da tripulação de usar o sistema de supressão de incêndio por dióxido de carbono, o fogo rapidamente saiu de controle, forçando os tripulantes a enviar um pedido de socorro e abandonar o navio. O incêndio, que continuou por semanas, destruiu grande parte do Maersk Honam antes que ele pudesse ser rebocado para o porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos. A perda de carga foi imensa, e o custo total do incidente foi estimado em mais de 300 milhões de dólares. O evento também reacendeu debates sobre o armazenamento seguro de materiais perigosos em embarcações de grande porte, uma vez que a causa do incêndio foi atribuída a um carregamento inadequado de substâncias químicas inflamáveis. Número 9. O SS Torrey Canyon. O SS Torrey Canyon, um superpetroleiro com capacidade para transportar mais de 120 mil toneladas de petróleo bruto, foi protagonista de um dos piores desastres ambientais marítimos da história. Construído em 1959 e posteriormente ampliado para aumentar sua capacidade, o navio estava a serviço da British Petroleum quando, em março de 1967, encalhou nos recifes Seven Stones, perto da costa da Cornualha, no Reino Unido. A colisão causou um derramamento maciço de petróleo no mar, que rapidamente começou a atingir praias ao longo da costa. Sem as tecnologias avançadas de resposta a derramamentos que temos hoje, as autoridades da época recorreram a métodos drásticos para lidar com o desastre. Jatos da Força Aérea Real foram enviados para lançar bombas e napalm no navio, na tentativa de queimar o petróleo derramado. Embora o método tenha gerado imagens impressionantes, sua eficácia foi limitada e o impacto ambiental foi devastador, com milhares de animais marinhos mortos e ecossistemas inteiros destruídos. O incidente do Torrey Canyon levou a mudanças significativas nas regulamentações internacionais sobre transporte de petróleo e nas respostas a derramamentos, marcando um divisor de águas na história ambiental marítima. Número 8. O MV Cougar Ace. O MV Cougar Ace, um navio projetado para transportar carros, entrou para a história não por seus recordes de transporte, mas por um acidente quase surreal. Em julho de 2006, enquanto fazia a rota do Japão para Vancouver e outras partes da América do Norte, o navio inclinou-se em um ângulo de 60 graus durante uma operação de troca de lastro. O incidente, que ocorreu próximo às Ilhas Aleutas, no Alasca, deixou toda a carga do navio, cerca de 4.800 veículos novos, inutilizável. Apesar de a tripulação ter sido resgatada com segurança, os carros, incluindo modelos de luxo, foram declarados como perda total. A operação de resgate e estabilização do Cougar Ace foi extremamente complexa, exigindo especialistas em salvamento e equipamentos pesados para corrigir a inclinação e rebocar o navio. O custo total do incidente foi astronômico, destacando os riscos associados ao transporte de cargas sensíveis em mares perigosos. Número 7. O MV Tricolor. O MV Tricolor, um navio porta-carros de bandeira norueguesa, ficou famoso por uma sequência de colisões desastrosas que ocorreram em menos de 2 semanas no final de 2002. Com capacidade para transportar cerca de 3.000 automóveis, o Tricolor colidiu com o cargueiro Cariba em 14 de dezembro de 2002 no Canal da Mancha, enquanto navegava da Bélgica para o Reino Unido. A colisão fez com que o Tricolor afundasse rapidamente, tombando de lado em uma área com apenas 30 metros de profundidade. Por estar localizado em uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, o naufrágio representava um grande perigo para outros navios. Apesar de esforços para sinalizar o local do naufrágio com boias e avisos, 2 outros navios colidiram com os destroços nos dias seguintes. As autoridades francesas, responsáveis pela área, determinaram a remoção completa do navio. O processo de remoção do MV Tricolor foi uma operação monumental, envolvendo o corte do navio em 9 seções de 3.000 toneladas cada, utilizando cabos revestidos com carboneto de tungstênio. Embora o trabalho tenha sido bem sucedido,
ele destacou a importância de protocolos mais rigorosos para a sinalização de naufrágios em zonas de tráfego intenso. Número 6. O MS Oliva. O MS Oliva, um navio de carga de bandeira maltesa, protagonizou um dos desastres ambientais mais críticos em regiões remotas, ao colidir com Nightingale Island, no arquipélago de Tristão da Cunha, em março de 2011. Com uma carga de 65 mil toneladas de soja e mais de 300 mil litros de óleo combustível, o navio era considerado moderno, tendo sido fabricado em 2009. O acidente ocorreu durante a madrugada de 16 de março, quando o navio, navegando em direção à China, encalhou nas rochas da ilha. Menos de 12 horas depois, o casco começou a se partir devido ao impacto das ondas, liberando uma quantidade significativa de óleo no ecossistema local. Nightingale Island é um santuário para a vida selvagem, abrigando 65% da população mundial de pinguins rockhopper do norte, uma espécie em perigo de extinção. Sem infraestrutura adequada na ilha, como aeroportos ou portos, as operações de resgate foram extremamente desafiadoras. Os esforços de limpeza e salvamento envolveram viagens marítimas de 5 a 7 dias de barcos vindos da cidade do Cabo, na África do Sul. Apesar das tentativas de salvar a fauna local, muitos pinguins e outras espécies marinhas sucumbiram ao contato com o óleo. O incidente destacou as falhas nos sistemas de navegação e gerenciamento de risco, já que o navio utilizava métodos tradicionais de navegação em vez de sistemas eletrônicos modernos. O relatório oficial, publicado pelo governo de Malta em 2012, apontou uma combinação de erro humano e falhas técnicas como principais causas do acidente. Número 5. O MV Selendang Ayu. O MV Selendang Ayu, um navio graneleiro malaio, enfrentou um dos desastres marítimos mais trágicos e ambientalmente impactantes das últimas décadas. Com 225 metros de comprimento, o navio transportava mais de 66 mil toneladas de soja e aproximadamente 1.300 metros cúbicos de óleo combustível pesado. Em 8 de dezembro de 2004, enquanto navegava pelas Ilhas Aleutas, no Alasca, o motor principal do navio sofreu uma pane, deixando-o à deriva em condições climáticas severas. O capitão e a tripulação tentaram ancorar o navio para evitar que ele fosse levado para as rochas, mas os ventos fortes e as ondas altas romperam as âncoras. O Selendang Ayu encalhou em uma das ilhas e partiu-se ao meio, liberando uma grande quantidade de óleo e soja no oceano. O vazamento de óleo contaminou quilômetros de costa, afetando gravemente os ecossistemas locais e ameaçando espécies como lontras marinhas e aves costeiras. A tragédia também teve consequências humanas. Durante as operações de resgate, um helicóptero da Guarda Costeira caiu, resultando na morte de 6 tripulantes do navio. A resposta ao desastre foi prejudicada pelas condições extremas da região e pela dificuldade de acesso. Embora grandes esforços tenham sido feitos para conter o óleo e minimizar os danos, os efeitos ambientais persistiram por anos. O incidente levou a mudanças nas regulamentações de transporte marítimo nos Estados Unidos, incluindo a exigência de embarcações de apoio em áreas de alto risco. Número 4. O Stellar Daisy. O naufrágio do Stellar Daisy em março de 2017 foi um dos desastres marítimos mais impactantes em termos de perda de vidas e questões de segurança estrutural de navios. Originalmente construído como petroleiro em 1993, o navio foi convertido em um mineraleiro em 2008, com capacidade para transportar mais de 260 mil toneladas de minério de ferro. Essa conversão foi apontada como um dos fatores que contribuíram para o desastre. Enquanto navegava no Atlântico Sul, a cerca de 1.300 quilômetros da costa do Uruguai, o Stellar Daisy enviou uma mensagem de socorro relatando uma inclinação severa. Minutos depois, o navio partiu-se ao meio e afundou rapidamente, deixando apenas 2 sobreviventes entre os 24 tripulantes. A investigação revelou que o naufrágio provavelmente foi causado pela liquefação do minério de ferro transportado. Este fenômeno ocorre quando o minério absorve umidade durante a viagem, tornando-se instável e afetando o equilíbrio do navio. A falta de manutenção adequada e inspeções regulares também foram citadas como fatores agravantes. O acidente gerou uma discussão global sobre a segurança de navios convertidos e a necessidade de monitoramento mais rigoroso das condições de carga em embarcações que transportam materiais a granel. Além disso, destacou as lacunas nos protocolos de resposta a emergências em alto mar,
já que os sobreviventes foram resgatados dias depois por embarcações comerciais que estavam na região. Número 3. O MSC Napoli. O MSC Napoli, um navio porta-contêineres de bandeira britânica, enfrentou um destino dramático em janeiro de 2007 durante uma tempestade no Canal da Mancha. Com um comprimento de 275 metros e capacidade para transportar mais de 4.300 contêineres, o Napoli era uma peça fundamental no comércio marítimo europeu. A tragédia começou quando uma rachadura surgiu no casco devido às condições severas, incluindo ventos de mais de 120 km por hora e ondas gigantes. A sala de máquinas foi inundada, deixando o navio sem propulsão. A tripulação de 26 pessoas conseguiu enviar um pedido de socorro antes de abandonar o navio em botes salva-vidas. Resgatados pela Marinha Real, os tripulantes assistiram à luta para salvar o navio. Inicialmente, o MSC Napoli foi rebocado em direção ao porto de Portland. Mas devido ao risco de afundamento, os rebocadores decidiram encalhá-lo deliberadamente em Lime Bay. O incidente atraiu grande atenção do público quando contêineres contendo bens de consumo, como motocicletas e produtos eletrônicos, começaram a aparecer nas praias locais. Apesar das advertências das autoridades, muitos moradores e turistas aproveitaram a situação para saquear a carga. A operação de resgate e remoção dos destroços levou meses, custando milhões de dólares. O incidente levantou questões sobre a resistência estrutural de grandes navios porta-contêineres e a adequação dos sistemas de manutenção preventiva. Número 2. O Prestige. O desastre do Prestige é considerado um dos maiores vazamentos de petróleo da história e um dos mais impactantes desastres ambientais marítimos já registrados. Este petroleiro de bandeira liberiana, construído em 1976, media 240 metros de comprimento e tinha capacidade para transportar até 77 mil toneladas de petróleo bruto. Em 13 de novembro de 2002, enquanto navegava na costa da Galícia, na Espanha, o Prestige sofreu uma rachadura no casco durante uma tempestade. A rachadura foi suficiente para iniciar um vazamento de petróleo no oceano. O capitão do navio, temendo que a embarcação pudesse afundar, pediu ajuda para se abrigar em um porto seguro. No entanto, as autoridades espanholas, preocupadas com os danos ambientais, recusaram o pedido e ordenaram que o navio se afastasse da costa. Esse processo de rejeição foi repetido por autoridades de Portugal e França, forçando o Prestige a permanecer no mar aberto, enfrentando condições climáticas cada vez piores. 6 dias após o início do incidente, em 19 de novembro, o navio partiu-se ao meio e afundou, liberando cerca de 63 mil toneladas de petróleo no Atlântico. O vazamento gerou uma enorme maré negra que contaminou milhares de quilômetros de costa na Espanha, Portugal e França, afetando severamente a pesca, o turismo e a vida marinha. A limpeza do derramamento levou anos e custou bilhões de dólares. O desastre também gerou indignação pública e mudanças significativas na regulamentação marítima. A União Europeia proibiu petroleiros de casco simples como o Prestige de operar em suas águas e instituiu novas regras para melhorar a segurança ambiental no transporte marítimo de petróleo. Número 1. O MSC Flaminia. O MSC Flaminia, um navio porta-contêineres com capacidade para 6.700 contêineres, sofreu um dos incêndios mais devastadores em alto mar já registrados. Em 14 de julho de 2012, enquanto fazia a travessia do Atlântico de Charleston, nos Estados Unidos, para Antuérpia, na Bélgica, um incêndio começou no porão de carga número 4. A causa do incêndio foi atribuída a um produto químico conhecido como DVB-80, divinilbenzeno, que havia sido mal armazenado e transportado de forma inadequada. Esse produto, usado na fabricação de resinas plásticas, iniciou um processo de autopolimerização, gerando calor e, eventualmente, causando uma explosão. O incêndio foi tão intenso que os membros da tripulação foram forçados a abandonar o navio. 2 tripulantes perderam a vida no incidente, enquanto outros foram resgatados por um petroleiro alemão que passava pela área. Apesar de os esforços de combate ao fogo continuarem por semanas, o navio sofreu danos catastróficos. O MSC Flaminia foi rebocado até a Alemanha, onde os contêineres restantes foram descarregados, e o navio passou por reparos extensivos,
No entanto, o incidente gerou repercussões legais e industriais significativas. Uma investigação posterior revelou que o produto químico não havia sido devidamente declarado como perigoso, o que contribuiu para sua localização inadequada no porão de carga. Este incidente destacou a importância de práticas rigorosas de declaração e armazenamento de cargas perigosas. Ele também gerou debates sobre a responsabilidade das empresas de transporte e dos fornecedores em garantir a segurança dos navios e de seus tripulantes. Esses foram os 15 erros de transporte mais caros da história. Eventos que nos lembram da complexidade e dos riscos envolvidos no transporte marítimo global. Cada um desses desastres não apenas causou enormes prejuízos financeiros, mas também deixou lições importantes sobre segurança, regulamentação e o impacto ambiental das operações marítimas. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre qual desses desastres você achou mais impressionante. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos temas incríveis que preparamos para você. Até a próxima!